A educação brasileira vai de mal a pior. Salvam-se com algumas exceções, mas na maioria salva-se a educação fundamental. E níveis iniciais. Creches, ensinos iniciais do ensino fundamental. Esses salvam-se principalmente porque há, nestes estudos, duas ingerências bastante fortes e interessantes. A primeira delas é das prefeituras. É o ensino que é dado e fornecido pelo município. Aí você tem uma maior ingerência, um maior cuidado, uma maior proximidade. E também, em boa parte, pela questão dos pais. Ainda por aquela questão da dependência das crianças, dos pais e esta proximidade. Porque no momento em que avança, que você vai lá para os anos finais do ensino fundamental, você chega ao ensino médio, a qualidade da nossa educação absolutamente despenca. Despenca. É terrível. As pessoas estão ficando com diplomas de segundo grau e são, olha, analfabetos funcionais, sabem o básico do básico. E o pior, não tem interesse em aprender. Não tem interesse em se desenvolver. Isso é uma catástrofe para a nossa nação. Eu estou aqui como um pregador do deserto há muito tempo dizendo isso. E o resultado está aí, em várias ofertas de emprego que se tem nessa nossa cidade e pessoas absolutamente desinteressadas em trabalhar, como se trabalhar fosse uma escolha. Vou trabalhar ou não vou trabalhar e não fosse uma necessidade. Com essa história de, não, você escolhe o que você quiser, temos que buscar quais são as valências dos alunos para ver em que área eles vão gostar de trabalhar. Uma ova! A primeira coisa que tem que se fazer não é saber se o aluno tem uma qualidade especial, uma valência especial para um determinado área, uma determinada área de trabalho. Uma ova. A primeira necessidade é dizer para ele, ó, você precisa trabalhar. Você tem a necessidade de trabalhar. Trabalhar não é uma questão de opção, você trabalha ou não. É uma questão de obrigação. Você precisa trabalhar, você precisa se sustentar, você precisa crescer. Como é que você faz isso? Através do trabalho. Então, até você trabalhar naquilo que você gosta, aquilo que te apaixona, você vai trabalhando naquilo que aparece para sua necessidade. Para você ser responsável pelas suas necessidades e não ficar dependente ou da família ou do Estado. Então essa é a primeira valência que precisa ser dita. No momento em que nós mudarmos este foco, provavelmente nós vamos mudar o resultado. E para mudar esse resultado ainda vai levar tempo. Mas tudo isso é secundário, tudo isso que eu estou discutindo aqui, formar pessoas para a necessidade do trabalho, isso não é importante. O importante no Brasil é discutir, e o Supremo Tribunal Federal para discutir se pode ou não usar linguagem neutra nas escolas. Opa, só um pouquinho. Aonde está isso na Constituição? A Constituição é o conjunto de leis deste país e o Supremo Tribunal Federal, a ele cabe zelar pela Constituição. Assuntos omissos de lá não é com o Supremo Tribunal Federal. Alguns municípios proibiram a linguagem neutra e algumas escolas ou pessoas entraram na justiça para impedir que municípios proibissem o uso da linguagem neutra. Mas que linguagem neutra ela não existe? Isso é invencionismo. Como é que a gente vai ensinar algo que não existe?
Como é que a gente vai dizer para as pessoas, olha, nós vamos ensinar isso para você, você pode usar isso aqui, mas isso não existe. Não existe. Aí se para no país para discutir educação? Não. Se discute bobagem. Nós temos que estar discutindo, ou o Supremo Tribunal Federal está discutindo para saber por quê que os alunos estão saindo tão burros da escola. Essa é a discussão. A burrice dos nossos alunos. A falta de interesse desses jovens. Culpa deles? Sim. Culpa da família? Também. Culpa da escola? Claro que sim. Mas a maior culpa é do governo, que trata vagabundo sem vontade como vítima da sociedade, que trata vagabundo sem vontade de trabalhar, dando-lhes o pé de meia, como se desse dinheiro para ir para a escola, resolvesse o problema. Eu vou te dar aqui um dinheirinho, e aí tu vai ficar menos burro. Vou te dar um dinheirinho aqui, daí tu vai ter mais vontade. Esta é a solução para a educação no país. E quero chamar a atenção dos empresários. Você que está hoje aí, empresário grande, médio ou pequeno, precisando de gente para trabalhar e não encontrando. Ou pior, aqueles que aparecem não demonstram o menor interesse em trabalhar. Não brilha nos olhos trabalhar. Eu quero dizer para vocês que vai ficar pior. Você sabe por quê? Porque você acha que só faltava qualificação. Tá cheio de curso de qualificação aí, de turmas que começam cheias e terminam com 1, 2 alunos. Claro que eu estou exagerando em algumas questões. Mas não adianta fazer curso de qualificação se a pessoa não tem vontade de se qualificar. Não adianta se a pessoa não tem interesse em se qualificar. Não tem interesse em aprender uma profissão. Então o problema não está na qualificação. A qualificação é o recheio do bolo. O problema está na base, na formação, na ideologia, na forma de pensar. O problema está lá no começo da formação da personalidade, quando precisa dar um choque de realidade nesses jovens e dizer, olha, está aqui tudo isso. Está aqui a escola, está aqui o uniforme, está aqui a professora, os professores, está aqui todas as condições para que você aproveite de tudo isso da melhor maneira, busque o conhecimento, porque ali na frente o trabalho está te esperando. Ali na frente. Enquanto não fizer isso, não vai mudar. Mas não se preocupe, o STF agora diz que pode usar a linguagem neutra na escola. Agora a educação vai melhorar. Tem o pé de meia. Se você acredita nisso. Bem, bom dia.